O arrependimento, ele é uma coisa silenciosa. Ele é como uma sombra, alguma coisa que você não vê chegando. Ele não grita, ele não avisa, ele não dá sinais na maioria das vezes. Ele chega depois. Quando tudo já passou, quando a ação, a decisão que você tinha que tomar já foi tomada e quando você não consegue mais voltar atrás. E aí ele fica pesando, voltando, repetindo na sua cabeça, igual aquela música irritante que você ouviu uma vez e não consegue esquecer mais ela. Só que com uma sensação muito pior do que a música repetida. E normalmente ele vem acompanhado daquele pensamento clássico de uma pessoa arrependida. Eu devia ter feito diferente. Mas e se a questão já não for mais se você devia fazer diferente, mas sim o que você pode fazer diferente? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou tentar explicar isso melhor. Em Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan ele vive exatamente assim. Ele não começa como herói, na verdade é muito pelo contrário. Ele faz parte de uma gangue, ele rouba, machuca, obedece ordens sem questionar e passa por cima de tudo e todos para fazer aquilo que ele acha que ele tem que fazer ou que ele precisa fazer dependendo das ordens. Ele vive errado e por muito tempo. E no começo isso não parece um problema, e para ele não é um problema, porque quando você está no meio do erro, na verdade ele parece uma coisa normal. E você se acostuma. As pessoas que vivem normalmente, que têm essa mentalidade, elas não percebem que elas estão errando. Para eles aquilo é o normal, é o a se fazer. Só que, como já diria o ditado popular, the life snakes. E a vida cobra. E ela sempre cobra. E quando chega a cobrança, já não tem mais como você ignorar. Arthur começa a perceber isso tarde demais. Na verdade, muito tarde. Quando ele descobre a doença e o corpo começa a falhar e ele percebe que o tempo está acabando. E nesse ponto que ele começa a se questionar e refletir, e as escolhas passam a pesar na vida dele. E é aí que o arrependimento aparece. Não como um grito, mas como se ele carregasse o tempo inteiro uma mochila muito pesada, ou muito pior, porque você não consegue tirar. É quase como se a gravidade tivesse ficado mais pesada. Agora, pensa na sua vida. Quantas coisas você já fez que hoje você faria diferente? Quantas decisões que você tomou no impulso, no calor do momento, e depois você percebeu que não valia a pena? Ou pra gente ser um pouco mais direto, quantas situações da sua vida que você se arrepende? Todo mundo carrega isso, na verdade, porque viver é errar. Só que existe uma diferença muito importante aqui. Tem gente que erra e continua errando. O famoso errar é humano. A pessoa erra, mas continua persistindo no erro dela. E tem gente que erra, mas muda, aprende. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, eu acho que é assim que fala o nome dele, se Deus quiser, dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. O famoso "o para-brisa é maior do que o retrovisor". E essa frase, a do filósofo, obviamente, ela explica tudo. Porque o arrependimento só existe porque você entende o passado. Você entendeu que você errou. Só que ele só serve para alguma coisa se mudar o seu futuro. Se você olhar para o passado e entender que você errou e continuar carregando isso só como se fosse o peso e essa sensação ruim do arrependimento, só vai te desgastar. O Arthur, ele entende isso. Ele olha para trás e ele vê o que ele se tornou. Só que dessa vez, quando ele olha, quando ele percebe, ele não gosta. E pela primeira vez, ele decidiu mudar. Mesmo sabendo que talvez já fosse tarde demais, que a doença dele não desse tempo suficiente para ele realmente mudar. E é aqui que está o ponto mais importante e que faz sentido. Porque talvez ele não tivesse tempo de mudar tudo, mas mudar não apaga o seu passado, mas muda quem você é agora. O que ele já fez ia continuar tendo sido a mesma coisa, isso não ia ser alterado. Mas ele podia mudar quem ele era, o que ele ainda podia fazer, as próximas ações dele. Porque mudar não apaga o passado, mas muda quem você é agora. Muita gente acredita que acha que não pode mudar. Eu já fiz coisa demais, eu já errei demais, já era, eu não tenho mais tempo. Só que, na verdade, isso é só uma desculpa muito confortável. Porque mudar dá trabalho. Exige reconhecer o erro, exige assumir a responsabilidade por você, pela sua vida, pelas suas decisões e pelas consequências das suas decisões. Exige agir diferente. E isso que é a parte difícil. É muito mais fácil você continuar igual você já é, fazendo da forma que você sabe fazer, o que você faz no natural, por impulso. Mesmo que depois, essa forma normal de você já agir, te traga esse arrependimento. E mesmo que isso te destrua aos poucos. Sartre dizia que você é aquilo que faz com o que fizeram de você.
E eu espero que Sartre me perdoe pela piada do último vídeo. Mas enfim, voltando. O Arthur ele não escolheu tudo que ele viveu. E se ele não pôde escolher dentro de um videogame, imagina a gente na vida real, né? Mas enfim, ele escolheu o que fazer com isso. E é essa escolha que muda tudo na verdade. Porque o passado ele pode até te influenciar, mas ele não precisa definir quem você é. Agora pensa, quantas pessoas vivem presas àquilo que elas já fizeram? Presas à culpa, ao erro, ao arrependimento. E o problema é que essas pessoas, elas não vivem, elas repetem. Elas repetem os mesmos padrões, as mesmas decisões, os mesmos erros. E tudo isso porque elas acreditam que elas não podem ser diferentes. Mas podem, sempre podem. O problema é que o arrependimento ele pode seguir dois caminhos. Ou ele te paralisa, ou ele te transforma. Se você só ficar pensando no que você fez, sem mudar nada, sem pensar sobre as suas ações, mas tentar mudar as próximas, sem refletir sobre o que você pensou, ou um exemplo mais claro, vamos supor que você entre no museu e tem um projetor passando cada erro, cada momento em que você sente que você errou e que te gerou arrependimento, mas você só pode ver. Você não pode mudar nada e você não pode aprender com aquilo. A única coisa que vai acontecer é você ficar repetindo aquilo ali na sua cabeça 24 horas por dia. Então isso vai virar sofrimento. Mas se você usa isso como aprendizado, se você pensa no erro, se você lembra do erro e toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você pensar diferente ou você tentar não agir da mesma forma que você agiu anteriormente, aí sim, o arrependimento ele pode virar uma evolução. O Arthur, ele escolhe o segundo caminho. Mesmo com pouco tempo, achando que ele não ia conseguir, ele tenta fazer o que é certo. Ele ajuda pessoas, protege quem pode e toma sempre decisões diferentes do que ele tomava anteriormente. E isso não muda o passado, não apaga o que ele já fez, mas dá sentido ao final. E talvez seja isso que importa. Nietzsche falava sobre alguma coisa chamada amor fati, ou se a gente quiser traduzir, a gente pode falar de amor ao destino. Não é gostar de tudo que aconteceu, mas é aceitar. É aceitar tudo da vida como o que ela é. Realmente aceitar o que as coisas acontecem. E usar isso como parte da sua construção. Os erros, as falhas, o arrependimento, tudo isso. Porque, na verdade, tudo isso faz parte de quem você se torna. É aquela frase clichê, né? Você só é o que você é hoje por causa de tudo aquilo que você já viveu. Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa simples. Se você continuasse vivendo exatamente do jeito que você vive hoje, com todas as decisões, escolhas e todas as consequências das escolhas que você toma, daqui a alguns anos, do que você se arrependeria? Essa resposta, ela já te mostra o que você precisa mudar. Só que a gente sabe que a maioria não muda. Porque acredita que sempre vai ter mais tempo. Ah, depois eu resolvo. Ah, depois eu mudo. Ah, depois eu faço diferente. Numa próxima, quem sabe? Só que esse depois, ele nem sempre chega. Nem sempre dá tempo de você esperar esse depois chegar e fazer diferente. O Arthur aprende isso da pior forma possível. Porque quando ele percebeu, o tempo acabou. E é aí que tudo fica claro. O que importa, o que não importa e o que deveria ter sido diferente. O problema é que nem todo mundo tem essa clareza a tempo, ou percebe isso antes de não ter mais esse depois. Por isso, quanto antes você perceber, melhor. Não deixa chegar no limite, não espera a vida te obrigar a mudar. Muda antes, muda enquanto você ainda tem tempo. Porque o arrependimento mais pesado que tem, o pior arrependimento, não é aquele que você sente pelo que você fez, é pelo que você não fez. Pelas chances que você ignorou, pelas mudanças que você evitou, pelas decisões que você adiou, pelas atitudes que você queria ter tomado. Isso sim pesa, e isso você ainda pode evitar. Porque a vida, ela não exige perfeição, ela não quer que você acerte sempre, porque a gente já falou, você não vai acertar sempre. Então a vida não quer perfeição, ela quer movimento. Ela exige que você aprenda, se ajuste, que você evolua, mesmo que aos poucos. O Arthur não teve muito tempo, mas teve o suficiente para tentar, pelo menos, ser alguém melhor. E talvez é isso que salva ele no final. Não o passado, o que ele já fez, quem ele já foi, mas a mudança, o tentar alguma coisa nova, o tentar melhorar. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você sabe que você precisa mudar,
Não adia, não espera, não deixa para esse amanhã que você nem sabe se vai vir. Porque o arrependimento, esse sim, sempre chega. A única diferença é se ele vai te destruir, se ele vai te paralisar, vai ser só mais um peso, ou se ele vai te transformar. Não é tarde demais para mudar até você decidir que é. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido, ou pelo menos tido uma ideia de como lidar melhor com os arrependimentos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com algum amigo que você conhece, que você acha que vai gostar desse vídeo, que você acha que vai pelo menos chamar a atenção dele, beleza? Ajuda a gente a crescer esse canal aqui. E se você tiver alguma sugestão de jogo, de tema, ou de ideia de vídeo, pode mandar aí nos comentários, beleza? Um desconforto